Olá, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter. Na verdade, o programa tem que ser Aurélio Decker Repórter e Dudu News também. Nós somos dois repórteres aqui, trazendo informação, e isso vai, daqui para frente, a gente quer transformar isso numa coisa mais, assim, definitiva. Então, vamos lá, Aurélio Decker Repórter e Dudu News também. Então, somos ambos a favor do noticiário, seja bom, seja agradável, seja cultural, seja policial, seja dos costumes, é sobre a nossa cidade e, eventualmente, sobre alguma cidade mais próxima aqui da nossa região. Dudu, seja bem-vindo. Boa tarde e boa noite para os amigos do programa Aurélio Decker Repórter e Dudu News também, e Diana Mendel também, essa Rafael turma, Decker também. eu ia dizer, e toda a família Decker também, Rafael, Juliana, realmente é uma turma de repórteres, é quase a estrutura da Globo em número de repórteres. Mas olha, é uma alegria estar aqui no nosso grande e querido Aurélio Decker Repórter, que está há mais de 10 anos no ar pela Vale TV, sempre levando a informação, a opinião e a análise do ponto ao ponto, da bolinha na mesa da sinuca ao buraco. É isso que nós procuramos defender sempre, né? A informação exata para que essa bolinha que está lá no acontecimento chegue no buraco, que é você leitor, você leitora, você telespectador, você telespectadora, né? Então é isso que a gente quer cada vez mais trazer para vocês, a informação exata, checada, conferida, o que é fato está aqui. Aurélio Decker. Nos últimos 3 meses, nós fizemos várias matérias, inúmeras matérias sobre o problema angustiante que é o atrevimento dos moradores de rua. Não são os moradores de rua, os maus moradores de rua, alguns moradores de rua. Esse pessoal que o Dudu definiu bem, gente travestida de mendigo para se fazer de carente, para poder ir nas sinaleiras, para poder ir nas bancas, para poder circular de noite e praticar roubo, furtos, assalto, furto de automóvel, inclusive. Recentemente, um trio foi preso pela brigada, um era morador de rua, estava aí enrustido. Então, nós temos feito muitas matérias sobre isso. Elas são desgastantes, sim. Nós devemos ter hoje, os números não são exatos, em torno de 200, talvez, moradores de rua. No forte do verão, ali em janeiro, tinha um pouco mais. Agora diminuiu um pouco, mas tem em torno de 200 pessoas que fazem parte disso. Nós fizemos já, o Dudu participou disso, um levantamento, tentando traçar um perfil desse pessoal. Então, se concluiu, né, depois de ficar 30 dias numa imersão, indo nos postos. Aqui tem um posto lá da FENAC, aqui tem um posto em Hamburgo Velho, aqui tem um posto ali na Concha Acústica e tal, aqui tem tantos que jantam, aqui tem tantos que tomam café no Pop. Fizemos o seguinte, a seguinte teoria nós montamos. 1/3 dessas pessoas precisa, sim, todo o amparo. São muitos já debilitados, eles têm problemas mentais, eles precisam de internação, hospitalização, muitos não sabem onde é que andam e tal, precisam. Tem um outro terço que são pessoas que estão tristes, que estão sofridas. Por quê? Porque eles não gostam dessa vida, eles não estão contentes com essa circunstância de viver assim, pedindo esmola para os outros, né? Sendo muitas vezes até maltratado e desconsiderado, né? E tem 1/3, aí sim, né? Que são os que não vão com a nossa cara, os que nos ameaçam, os que não gostam de nós. É 1/3 de vadio, eles são vândalos, eles quebram tudo, eles sujam tudo, eles fazem questão de fazer xixi e cocô, seja no Banco do Brasil, nas paredes, seja ali no centro, na frente da praça, seja onde eles estiverem. E essa coisa nós estamos combatendo já há vários meses, de forma contundente. Agora parece que temos resultado, né? O Dudu hoje conversou com algumas pessoas e traz uma informação importante. Na verdade, é de ontem de manhã essa informação. Pois é, Lelo, pois é, Aurélio Ronaldo Decker, vulgo Lelinho. Nosso grande amigo, me relembra o nome dele, o nosso querido Macuco. Esse foi uma lenda do centro de Novo Hamburgo. Macuco que dizia, Aurélio Ronaldo Decker, vulgo Lelinho. Pois é, Lelo.
O que acontece? Eu acho que essa tua máxima de selecionar esses 3/3 foi muito importante, né? Existem criminosos travestidos de moradores de rua. Eu já cheguei a essa conclusão, o Lelo já chegou a essa conclusão. São criminosos que deturpam o patrimônio público, que vandalizam o patrimônio público, que ameaçam a integridade física das pessoas, que ameaçam a integridade física dos locais, que vandalizam, furtam e roubam patrimônio privado. Resumindo, estão pouco se lixando para as condições que Novo Hamburgo oferece a eles, dá para eles, e não decidem, na verdade, decidem, de fato, agirem dessa forma, agirem de forma criminal, agirem de forma errada e agirem contra a lei. É uma verdadeira falta de limites envolvendo uma queda de braços entre a população de Novo Hamburgo e essas pessoas que trazem diversos prejuízos para a comunidade. Pois é, vamos lá. O Lelo, agora, no final de semana, nos últimos dias, ele veio sofrendo ameaças de moradores de rua. Uma delas eu testemunhei. Era de uma mulher, uma pessoa em situação de rua, uma mulher que afirma que mora no cachorródromo da Praça do Imigrante. E eu fui buscar o Lelo para um compromisso ontem, dia 3 de abril, feriado em Novo Hamburgo. E essa mulher, de forma surpreendente, puxou, veio gritando: olha o fofoqueiro! Olha os fofoqueiros entrando no carro! O que os fofoqueiros vão publicar hoje? O quê? E botando o dedo na cara do Lelo, dizendo que ele não podia publicar nada no jornal, não podia publicar nada nas redes sociais, não podia falar nada, porque o cachorródromo era dela e ela mandava e ela desmandava em quem falasse do cachorródromo ou não. Além disso, ela disse que os moradores de rua sabem onde o Lelo anda, onde o Lelo mora, que o Lelo faz à noite, e até ameaçaram de que uma facção criminosa aqui do Vale do Sino saberia onde estaria o Aurélio Decker, o que é muito grave. Essas afirmações são muito graves, essas afirmações são muito absurdas e, além disso, fantasiosas. Né? Pois é, hoje de manhã, no centro de Novo Hamburgo, houve uma grande ação em combate a roubos de celulares, e compras de celulares roubados também, né? Seja por lojistas ou por ambulantes do centro. Uma grande movimentação policial também, mostrando a presença da polícia, mas de forma externa a essa operação, de forma diferente a essa operação, houve uma movimentação na Praça do Imigrante, que era a presença de 2 duplas de guardas municipais circulando pela praça durante toda a manhã, possivelmente durante toda a tarde e, segundo eles, também durante a noite. Essa é uma ação de prevenção a estes criminosos, travestidos de moradores de rua, que nesses últimos dias botaram fogo na Praça das Pombas, ameaçaram um jornalista, quebraram vidros de lojas, roubaram lojas, fizeram diversas coisas em outras praças. Criaram um comércio no entorno de roubos. Eles estavam roubando itens em mercados da cidade e vendendo em volta. Quer dizer, uma série de coisas. E a guarda, que tem esse papel, afinal, no seu slogan, se diz protetor e amigo, a guarda precisa cumprir isso. Se não cumprisse, seria decepcionante. Como não estava, e agora parece estar. Precisa haver uma ação contra criminosos que usam deste gênero para agir. Em 2022, houve uma prisão de uma pessoa em situação de rua, e por isso que eu defini esse termo, bandido, criminoso, travestido de morador de rua. Esse homem, ele estava na frente de uma loja, e todos os dias a proprietária dessa loja chegava no centro de Novo Hamburgo e via xixi, via fezes, urina, dentre outros tipos de necessidades. Certo dia eu decidi chamar a polícia. Olha, isso não dá mais. Minha loja está sendo prejudicada. Eu venho aqui trabalhar todos os dias honestamente. Chego aqui, tem cocô, xixi e outras necessidades. A Brigada Militar puxou a ficha desse cidadão e descobriu que ele era um homem condenado pela justiça por tráfico de drogas e por fazer parte de uma facção criminosa de Porto Alegre, e que essa facção estava em busca desse cidadão. O que ele decidiu fazer? Virar cidadão
morador de rua em Novo Hamburgo. Ele era um criminoso travestido de cidadão de rua. E isso pode haver em outros casos aqui da cidade. Basta a polícia querer coibir e o poder público querer coibir. Moradores de rua, pessoas em situação de rua, existem dezenas ou centenas de casos de pessoas amorosas, queridas, pessoas, né? Pessoas queridas, amáveis, amadas. Quantos moradores de rua, quantas pessoas especiais passaram pela nossa vida, inclusive o Macuco, né, Lelo? A gente não pode tratar essa gente diferente dos outros, não é isso que a gente está querendo falar, não. Mas, para que essa classe, porque existe uma classe, existe um grupo de moradores de rua, não seja estragada a sua imagem, não seja manchada, nós não podemos deixar que criminosos utilizem desse artifício para agirem contra a lei. É só isso. O que tem ocorrido em outras cidades, tipo Sapucaia, Esteio, Canoas e até Porto Alegre, é que às vezes as autoridades lá engrossam o caldo, aumentam o tom de voz, buscam mais disciplina, o que acaba desgostando e afugentando moradores de rua que se transferem para cá. Nós temos o Transurb. Em questão de 45 minutos, a pessoa que pega em Porto Alegre está aqui. Esteio, Sapucaia, Canoas, São Leopoldo, nem se fala tão rápido que é. Eu lembro que há muitos anos, acho que era o governo ainda do prefeito Ayrton, Zé Ayrton dos Santos, se falou, o trem está para vir. Então, na época, eu fiz uma crônica no jornal INH dizendo que viria o trem, é um transporte de massa consagrado em todo o planetinha azul. Não há país desenvolvido que não tenha Transurb, geralmente são subterrâneos, o nosso é de superfície, mas isso não tem a menor importância. Mas a questão é que, naquela primeira crônica que eu fiz, eu disse, um vagão vai ser só ladrão. Eles vão vir de carro para Novo Hamburgo e vão voltar para Porto Alegre, eles vão vir de trem para Novo Hamburgo e voltar de carro para Porto Alegre. É boca maldita, né? Aumentou o roubo de carro, o furto de automóveis em Novo Hamburgo de maneira exponencial. Foi um Deus me livre aquilo. Tá, mas aos poucos, daí então, a polícia começou a fazer revista no pessoal que chegava e a coisa foi diminuindo a níveis suportáveis. Sim. Mas é verdade que essa tarifa baixa, esse preço, traz imediatamente, apertou em Canoas, fechou um albergue em Canoas, eles vêm dormir em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, nós tínhamos, na nossa pesquisa que fizemos, 52 aglomerações de pessoas que cuidam de trazer janta para eles, para os moradores de rua. Uma traz segunda, outra terça, outra quinta, tem sobreposição, às vezes tem 4, 5 na mesma noite e tal, papapá. Então, Novo Hamburgo é feito de pessoas generosas. Novo Hamburgo tem bom coração. Novo Hamburgo vive em grupo. Aqui nós temos, Dudu, entidades centenárias, ginástica, aliança, CTG, enfim, né, que tem uma centena de anos. As pessoas gostam de viver em grupo e tem solidariedade. Olha a Liga, o trabalho que faz, né, um trabalho brilhante que faz. E as campanhas beneficentes aqui sempre têm um resultado muito bom e etc e tal. Só que, nesse caso dos moradores de rua, existe um excesso. Quando nós passamos quase 30 dias, quase todas as noites, acompanhando em todos os pontos os horários que esses grupos, geralmente religiosos, serviam as pessoas, nós constatamos que havia um exagero de oferta. E eu tenho várias fotos muito tristes de quentinhas do lado de lixo, jogado do lado da sede de lixo. Eu escutava depoimentos de moradores de rua dizendo, pô, deixa eu dormir, meu, eu não quero comer nada, eu não aguento mais comer nada. O que era um deboche, porque nem todo operário de Novo Hamburgo tem direito a essa fartura na janta. Tem operário que tem ali o feijãozinho com arroz contadinho, mas os moradores de rua não. É só observar quem passa no centro. Esses grupamentos, e é claro que tem toda uma magnitude disso, tem todo um mérito disso, de querer ajudar os outros, não há a menor dúvida. Só que, no conjunto, nós tínhamos uma conta curiosa, a matemática às vezes é cruel. Por exemplo, 52 grupos, foi o que deu para constatar, com nomes.
Cada um com 10 pessoas, em média, seriam 520 pessoas para, na época, então, alguns anos atrás, 3 anos, atender 150 pessoas. 500 pessoas para atender 150, que é aquele terço que precisa, aquele terço que teria uma chance e iria se recuperar, e aquele terço que não presta, que são sem vergonha mesmo. Então, 52 vezes 10, 500 pessoas para atender esse contingente de pequeno. Sim. Nem na Alemanha não tem, na Bélgica não tem, na Suíça, na França, não há uma estrutura de tanta gente para atender tão pouca gente. Sim. Então, me inscrevi na época e aí fui criticado de tudo que é jeito. Estava me lixando para as críticas. Repórter não é para ser queridinho, para ser gostado e amado e venerado, nem coisa nenhuma. Nós temos que publicar aquilo que se acha que é de interesse da comunidade. Então, publicamos, por exemplo, tênis. Um rapaz perguntou, quantos pares eu posso levar? Irmão, vê quantos tu queres. O cara pegou uma pilha de tênis e levou. Aí o babaca aqui, o Dudu estava com outros afazeres, eu fui fazer um levantamento nos brechó da nossa cidade, receptadores, hein? Que compravam o tênis por 5 pila. Tênis em bom estado, muitos novos, 5 pila. Então, calça, roupa, casaco, cobertor era R$35, se levasse aquele plástico em roda. 35 o brechó pagava. Um cobertor custava 80, 90 na loja, os moradores de rua vendiam por 35, Dudu, para fazer dinheiro. E aí, para se drogar, sei eu o quê. Então, se constatou o seguinte, existe um excesso de oferta de serviços, de alimentos, de roupa e tudo. Isso tem que ser planejado. Quem tem que planejar isso? A Secretaria de Desenvolvimento Social. Exatamente. Sim. Exatamente. Não está havendo esse planejamento. Fiscalização. Lelo, vamos trocar um pouquinho de assunto, falar de um assunto também importante, que nós vemos recorrentemente falando nos últimos dias, que é a questão dos fios. Começa a se enxergar uma luz, né? Lá no final do caminho. Eu e o Léo, nós vamos ter algumas ações nos próximos dias em relação a essa situação, a esse problema. Vamos levar os fios em algum lugar aí que ainda nós estamos a decidir, ou já decidimos, nós não podemos contar ainda, deixamos para surpresa. E hoje de manhã, por um problema de agenda que houve, a gente não conseguiu estar presente, mas houve uma reunião muito importante na Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado, que é a AGERGS, que foi um encontro solicitado pelo deputado Issur Có. Que fez há muitos anos um projeto na Câmara. Exatamente, e que é aqui de Novo Hamburgo, né? Nosso deputado de Novo Hamburgo. Pois é, o deputado, nessa conversa, houve uma pauta importante, que houve uma definição importante. Em maio, a AGERGS vai levar essa pauta para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, e aí nós podemos ter uma solução forte, uma solução federal vinda de cima, uma determinação a partir desse assunto. E eu e o Aurélio Decker possivelmente estaremos juntamente nessa reunião lá em Brasília, para a gente também expor o lado de Novo Hamburgo nessa situação. Lelo, a tua opinião sobre isso, desculpe, quero embrejar um outro assunto depois. Não, quero só lembrar uma coisa, que a gente às vezes esquece. Esse pessoal que vai recolher os fios, tem que lembrar que tem cuidado, né? Que eles podem estar energizados. Esses fios podem, eventualmente, estar encostando nos fios que são da corrente de luz, aqueles bem no alto, ok? Então, cuidado, não dá para chegar e ir agarrando os fios ou pedir para os filhos ajudar e tal. Precisa ter cautela para não levar um choque e acabar morrendo aí. Lelo, um outro assunto importante que eu acho que está começando a repercutir, que nós vamos aí apurar nos próximos dias, é as demissões em massas envolvendo as empresas calçadistas do Vale dos Sinos. Nós temos a Paquetá anunciando um corte de 500 funcionários. Nós temos outras empresas ainda não confirmadas que estariam demitindo pessoas hoje. Mas a Paquetá é um caso específico, né? As pessoas elas misturam muito política com os temas, né? Com as situações, né? Envolvendo demissões de empresas. Mas a Paquetá é um caso específico. A Paquetá sofre uma crise severa, né? A Paquetá está em recuperação judicial. A Paquetá sofre uma crise severa e a gente vem acompanhando muitas mudanças no mercado calçadista de empresas nos últimos tempos em crises, né? Nós já tivemos uma crise profunda no calçado, e o Lelo sabe muito bem disso, mas nós temos nos últimos tempos muitas empresas do setor calçadista pedindo recuperação judicial, com níveis altíssimos de dívidas. Lelo, falta gestão nesse caso? Qual é o principal problema que essas empresas calçadistas concentram?
Os fatores são muitos, mas tem um que é muito visível e é uma queixa generalizada. Mão de obra, Dudu. Nesses anos, vamos lá, o melhor ano que nós tivemos em todos os tempos, 1993. 1 bilhão e 800 milhões de dólares em exportação. Fantástico. Era uma beleza, que era um Eldorado, em pleno emprego, as empresas gritando na rua, traga sua carteira de trabalho hoje na calçada tal. A cidade só ia. E aí veio a coisa chinesa, que nós tivemos lá 3 vezes, fomos em 3 regiões da China para ver e alertamos. A China veio para cima de nós e vai ser para já. E foi. Houve assim uma captura do setor. Eles não eram concorrentes, eles capturaram o setor do couro e do calçado internacional. As nossas exportações para os Estados Unidos, 150, 100, 120 milhões de pares por ano, baixou nos anos sucessivos, foi baixando para 7 milhões, 6 milhões, 5 milhões, 4 milhões. A nossa exportação chegou a 215 milhões, ela começou a ter 900 mil pares, 1 milhão de pares, a coisa ficou muito complicada e todo mundo sabe disso, não vou perder tempo relembrando, até porque o assunto é indigesto, é ruim. Mas nós perdemos nesses anos, então quase 30 anos, Dudu, nós perdemos a cultura de fazer sapato. As pessoas hoje não sabem cortar couro, não sabem, as costureiras que eram divas do setor, não tem mais, foram trabalhar em outras coisas, trabalhar no comércio, trabalhar em casa, trabalhar de empregado doméstico, lá sei eu. Nós perdemos e tivemos uma queda enorme na qualidade da mão de obra. Houve um descuido também na formação de técnicos, no caso de Senai, né, que poderia formar mais técnicos também, o governo não investiu, não estimulou, e também a importação de sapato, que o Vietnã promove, que a China promove ainda, o Paquistão também. Né? A China tinha uma multa para entrar no Brasil, $10,20 para cada par. E agora conseguiram fazer com que 2 empresas chinesas conseguissem entrar, trazendo o sapato do Oriente para cá, sem pagar esse resguardo, esse cuidado nosso, essa sobretaxa que disciplinava a entrada do sapato chinês aqui. Que além de nos comer lá fora, estava comendo o próprio mercado interno nosso. Sim. Então, essas empresas, e a gente alertou, a Bicalçados tem que cuidar disso, a Bicalçados tem que se focar nisso. Cuidado, a importação de sapato desses países é muito grande, concorre diretamente com os nossos. Não, fica o Bicalçados querendo fazer feira. Ok, então vamos lá. Mão de obra hoje é deficiente. Algumas empresas que precisam, caso Beira Rio lá que contrata e tal, eles vão para as colônias, lá no fundo de Nova Petrópolis, naquelas quebradas lá dentro, atrás de pessoas, né, para ensinar eles a fazer sapato, tentando recuperar uma mão de obra que parece que nos fugiu das mãos. E claro, a gente depende também muito da oscilação do dólar, mas o dólar, em R$5, pelo amor de Deus, eu me lembro sempre que a Bicalçados dizia, o dia que o dólar passar de R$2.000, nós vamos lavar a égua, ninguém vai superar o Brasil. O dólar chegou a 3, chegou a 4, chegou a 5, chegou a 6, mas o nosso calçado nunca mais reagiu, nunca mais, nós estamos sofrendo bastante. Daí, Lelo, vamos chegando ao final do programa Aurélio Decker Repórter, destes 30 minutos de encontro que nós temos toda quarta-feira, depois do Estação Hamburgo aqui na Vale TV. Vamos falar depois, no próximo programa, uma coisa mais alegre, Esquadrilha da Fumaça, que vem aí pela frente, uma grande promoção do Aeroclube e da cidade de Novo Hamburgo pelo aniversário, né, Dudu? Vem aí, estaremos lá cobrindo, especialmente no dia 29 de abril, nossa cobertura que começa às 13h30 da tarde, vai até o fim desse show histórico para Novo Hamburgo. Já subi no dirigível. Como é que foi a entrada do dirigível? Ele podia subir, né? Podia Sabe subir, que o vento vinha, poderia levar o... O vento levou aqui a espuma do microfone. Podia subir, realmente foi maravilhoso, foi uma experiência única. Eu fui o primeiro repórter a subir no dirigível. Foi muito legal, foi muito emocionante, sem dúvida alguma. Foi marcante demais poder
subir e poder entrar nessa grande aeronave que veio para nossa cidade de forma surpreendente. 6 da manhã o comandante Alceu Feijó me ligou e disse: Dudu tá chegando. Lelo também recebeu a mesma ligação. E nós estamos lá. Um abraço a todos, Aurélio. Na outro programa vamos falar dessas coisas também mais positivas e menos tristes. Agora, por favor, no encerramento, colocar o anúncio do nosso apoiador cultural. Um beijo para todos. Valeu, obrigado. Um abraço e com apoio da Comusa. Fluiu. Aurélio Decker, repórter do